Aos 4 anos de idade, o bacharel em Direito Odir teve o diagnóstico de diabetes. Ele contou quais foram, principalmente enquanto criança, as maiores dificuldades enfrentadas ao lidar com essa realidade. A questão da dieta foi o ponto mais difícil, né? Você ser privado de comer doce, que é uma coisa que todo mundo gosta, e na época eu era criança, né? Senti muito isso aí. A própria questão de você ter que controlar as porções de alimento, comer de 3 em 3 horas, né? E outra coisa ruim também é a questão da insulina. Não ruim, né? Mas um ponto incômodo que você tem que se acostumar com o tempo, né? Todos os dias, pela manhã e noite, a mãe de Odir faz a dosagem da glicose dele. De acordo com o resultado apontado por este aparelho aqui, é calculada a quantidade de insulina necessária. Aos 27 anos, Odir sofreu algumas complicações decorrentes dessa doença crônica. Ele perdeu a visão. No ano de 2010, eu senti uma alteração considerável na minha visão. Aí eu procurei um oftalmologista e foi diagnosticado a retinopatia diabética. Passei por 10 cirurgias, mas infelizmente eu não tive sucesso e acabei perdendo a visão. Há quase 3 anos, com uma vida diferente, ele é exemplo de superação. Afinal, está sempre criando formas de ser o mais independente possível. A gente acostumado a enxergar, né, até você viver, acostumar mesmo com essa nova realidade é difícil, mas a gente vai tentando uma coisa ou outra. Por exemplo, reconhecer as coisas por meio do tato, as pequenas coisas do dia a dia, mas é um processo muito lento. No dia a dia eu acredito que eu vá conseguindo melhorar, me adaptar melhor. Ainda tenho algumas dificuldades, mas em vista eu já tive algum progresso nesse sentido. A aceitação é fundamental. Com certeza. É comum ouvir falar sobre o pé diabético. Pessoas que têm diabetes durante 10 ou 20 anos começam a apresentar diminuição da circulação arterial e redução da sensibilidade dolorosa e térmica nos membros. Taxas aumentadas de glicose no sangue por longo período de tempo podem causar esse problema, que é sentido como um formigamento, agulhadas, dor, dormência, queimação ou até fraqueza nos membros. Neuropatia. A glicose alta no sangue, ela vai corroendo, como se fosse uma ferrugem mesmo, né? Vai causando uma corrosão dos nervos da perna e isso vai diminuindo a sensibilidade dos pés. De acordo com a endocrinologista doutora Cláudia Foli, o diabetes não é uma doença que acomete apenas os adultos. A exemplo de Odir, muitas pessoas têm esse diagnóstico muito cedo. Todo mundo pode ter diabetes, inclusive desde a criança até a pessoa mais adulta. E o diabetes a gente divide ele em 2 tipos. A gente tem o diabetes do tipo 1, que é aquele que vai acometer crianças e adolescentes. Normalmente a pessoa ela tem o diagnóstico até os 20 anos de idade. E a gente tem o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que acometem as pessoas adultas, normalmente acima dos 40 anos de idade.